ao canal Luminares. Eu sou o astrólogo e professor Edelson Finozzi. Quem ainda não é inscrito no canal do YouTube, se inscreva, ative o sininho, dê o seu like, faça seu comentário, compartilhe com seus amigos, com quem você sabe que gosta desse tipo de assunto. E assim você ajuda a divulgar o trabalho que a gente faz aqui da astrologia e dos outros profissionais que vêm aqui compartilhar o seu conhecimento. Falar então de astrologia e espiritualidade. Bom, astrologia a gente vai falar bastante. Eu ia começar, eu queria saber de você, o que para você é espiritualidade? Nossa, é complexo, né? Acho que a espiritualidade assim. Claro, é bem complexo, mas assim, Não, quando sim. a palavra espiritualidade vem, o que te vem primeiro, assim? O que me vem é sempre algo que faz a gente olhar para algo além do que está aqui no material, né? Da rotina, das demandas. Então, é algo que faz a gente se recolher para sentir algo a mais e, com isso, se descobrir no processo, né? A gente sentindo algo a mais, a gente se descobre mais. Mas porque a gente teve uma história de astrologia kármica, né? A gente estudou astrologia kármica na Gaia. E, querendo ou não, é quando a gente vai falar sobre essa astrologia, essa técnica, a gente acaba indicando muito para os clientes que são mais espiritualistas, né? Que tem esse olhar. E me veio muito, assim, de falar sobre isso, especialmente nesse momento que eu tenho percebido uma busca maior, mesmo pelos clientes mais céticos, mais, assim, práticos, organizados, dessa outra abordagem, né? Desse outro olhar. Sim. E assim, só para fechar essa questão da espiritualidade, quando sempre fui uma pessoa muito religiosa. E é engraçado isso, porque é o religioso, mas não é o religioso de frequentar algum lugar. Muito pelo contrário, eu nunca gostei de frequentar. Eu nunca gostei de ser obrigado a frequentar. Entendeu? Né? Então, principalmente depois que eu comecei a estudar astrologia, ficou muito claro para mim, eu já tinha isso, e também depois da minha experiência de morar fora, morar no Japão, ficou muito claro para mim que religião não necessariamente está ligada à espiritualidade. Ela pode estar, ela é um caminho, mas uma pessoa religiosa pode não ser espiritualizada e vice-versa. Ok? Às vezes pode ficar no ritual, né? Na constância de algum tipo de reza ou dogma, mas não necessariamente se entregar a esse processo mais espiritualista, né? Como filosofia de vida mesmo. Exatamente. Tem muita gente que é ateu e que é extremamente espiritualizado em termos de atitudes na vida, né? Porque a gente meio que chegou a uma conclusão que espiritualidade é você se conectar com algo maior. O que necessariamente não precisa se definir. Pode ser através da natureza, pode ser através de estilos de vida, não importa, mas assim, é você se conectar com algo que é maior do que você, entendeu? Sim, Eu gostei perfeito. bastante dessa ideia. Sim, sim. Eu vejo dessa forma também. E isso que você comentou de hoje em dia as pessoas estarem procurando mais é muito verdade. Inclusive, é muito engraçado porque apesar, a gente, né, que você comentou que nós fizemos o curso de kármica com a querida, saudosa Nádia, eu nunca canso de falar dela, né? E eu percebo o seguinte, pelo menos já aconteceu isso comigo, independente da pessoa ter uma religião ou não, ou mesmo de ser de uma outra religião, que inclusive às vezes não acredita em vida após a morte, enfim, mas quando eu menciono, porque eu não faço um mapa kármico, mas eu sempre menciono, quando me procuram, que se ela quiser, se a pessoa quiser, eu posso fazer uma análise de pontos kármicos do mapa, e a maioria quer, a maioria pede, a maioria fala, sim, eu quero esse tipo de análise. Independente da
religião, de acreditar em algo, ou mesmo de acreditar em outras vidas, entendeu? E com Sim. você? Sim, exatamente. E o que eu gosto muito de trazer, né? Sempre eu trago um olhar de que é uma história que de alguma forma a gente se conecta, né? Que esse mapa está buscando ali no inconsciente. Independente se foi, por exemplo, uma história de outra vida, né? Ou até mesmo Uhum, da ancestralidade, mas tem uhum, uma busca por algo que se equilibra a partir do momento que a gente conversa sobre isso no mapa, né? Então, mesmo sim. não fazendo um mapa kármico, quando a gente Uhum, fala, por exemplo, de questões ali que envolvem até não só os pontos, né, que você citou, mas uhum, que envolvem assim certos rituais espiritualistas que o mapa dessa pessoa pede ou que o ciclo está pedindo, as pessoas tendem a aceitar. Não necessariamente vão conseguir colocar em prática, né? Porque pode ser um hábito novo muito difícil. Mas às vezes eu lembro, por exemplo, no meu caso, sim. uma vez eu não era tão espiritualista assim, mesmo fazendo mapa, estudando, e com lua peixes. Eu fui fazer um mapa e uma astróloga falou assim para mim que eu precisava, né, que seria ideal eu colocar sal grosso nos pés no banho, tentar fazer escaldapés, tentar fazer um movimento de limpeza, né, de me centrar para não absorver tanto as vibrações ao redor. E realmente isso mudou, assim, o meu comportamento, né? Eu comecei a ficar mais atenta ao que eu estava ali absorvendo que não era meu e que eu estava de alguma que é sempre nosso, eu acho, né? Se está vibrando dentro, sempre é nosso, mas que de alguma forma estava interferindo demais na minha vida, né? Sim. Então esse pequeno hábito abriu portas para outros hábitos Uhum, que eu percebi a importância de passar isso para frente, né, para os clientes ali, especialmente como eu estava falando em ciclos que você fala, nossa, tem muita casa 12, casa 8, né, que são áreas da vida uhum, que estão relacionadas a algo que é mais sutil, uhum, que não é tanto desse mundo material e prático, sim. e que se a pessoa não olha para isso, ela tende a passar sufoco, né, Ed? Ligando isso que você falou da astrologia com a espiritualidade, realmente casa 8 e casa 12, eu acredito que são as que mais estão ligadas a esse, assim, que a gente pode ler o tipo de espiritualidade, o tipo de comportamento, como a pessoa vê isso, e talvez um pouquinho menos a 9, porque a 9 tem mais a ver, eu acho que com a religiosidade, né? Com Mas a prática, né, o estudo. isso. Não é isso. Uhum, A 8, a 9 e os seus correspondentes regentes, né? Plutão, Netuno e, uhum. de certa maneira, o Júpiter. E o Marte também. Eu percebo assim, né, o quanto que às vezes as pessoas estão falando, por exemplo, de pontos kármicos, falando de Lilith, né? Sim, sim. Sem olhar para a área 12 que está ali cheia de astros e os ciclos estão desafiadores, né? E essa Uhum, área já tem muito conteúdo que não tem a ver com, por exemplo, a sua vida vai ser ruim por causa disso, né? Que às vezes a gente pega uns textos assim, né? Astrológicos. E sim. aí a pessoa se prende àquilo do vai ser ruim, vai ser péssimo, e não olha para outras perspectivas do mapa que, na verdade, estão trazendo dicas de como lidar com uma densidade do inconsciente dela, né? Desse inconsciente que, de alguma forma, está acessando esse algo maior, né? Que a 12 fala muito disso, assim. A gente acaba acessando o momento ali da gestação, né? Muito do que a nossa mãe estava passando, e talvez até uma memória, traumas, enfim, dos nossos ancestrais. Então, acho que tanto a 8 quanto a 12 eu vejo muito isso. Eu saio fazendo perguntas, sabe, Ed, de ancestralidade e bate demais, mais do que da 4, inclusive, né? E é legal pensar que nesses ciclos, a espiritualidade, esse momento de introspecção, de meditação, até mesmo através de arte, a gente pode conseguir lidar com esse algo maior, né? Esse algo que foge desse racional. Sim, sim. Interessante isso agora, e eu acho que tem um chamado já, né, eu pensar no astro que fala de limite, karma, que é o Saturno. E o Netuno, em peixes, nesse momento, teve muita mexida no céu, nesse ponto lá, por causa da Vênus em Virgem. Querendo ou não, acho que todo mundo está sentindo um pouco de eu preciso olhar para alguma coisa dentro, eu não sei o que que é. Tem alguma caixa dentro de mim desorganizada, né? Que pode Sim. estar aparecendo através de uma doença, né? De esses sintomas que às vezes não fazem sentido, né? Tipo, não Uhum, é uma gripe, é alguma coisa a mais. sim. Então, eu acho muito legal essa autoobservação nesse momento,
para não ter medo mesmo de olhar para o que precisa ser mexido, seja nas terapias tradicionais, né? Mas seja nesse Sim. momento de introspecção do passado, né? Você sente isso também, Ed? Como é que você vê isso, assim? Eu acho que assim, nós estamos vivendo um momento, no geral, e claro, a gente teve a pandemia há alguns anos atrás, mas eu sinto muito esse ano uma energia de preparação para algo que vai acontecer, que a gente sabe que vai acontecer o ano que vem, né? Que vai Verdade. ter vários aspectos acontecendo que a gente sabe que vai chacoalhar, no geral, a humanidade. Algo tão forte quanto ou igual a 2020. Eu sinto assim, ou as pessoas estão vivendo desafios nesse momento, ou se elas não estão, elas estão com esse bichinho do incômodo que você falou, de querer olhar para dentro e ver o que está acontecendo, por que eu estou me sentindo assim? Às vezes não consegue É. nem definir, né? Mas está procurando algo a mais, ou para estudar, ou para se o autoconhecimento está muito, as pessoas estão falando, procurando muito isso, seja na astrologia, seja no yoga, seja no budismo, enfim, o caminho que for. E eu acho muito interessante pensar, né, que o próprio mapa nosso de nascimento, né, essa roda astrológica, ele traz tanto a parte física, material, prática, né, quanto essa parte espiritualista. E Sim. quanto mais a gente vai explorando essas áreas ao longo da nossa vida, mais parece que o equilíbrio vai acontecendo, né, nesse mapa. E ano a ano, quando a gente vai acompanhando as pessoas, né, nos atendimentos, é bem perceptível esse, vamos lá, aquela área da vida que você ficou fugindo, que seja assim, você tem uma tendência a ter sonhos reveladores, até mesmo sonhos mediúnicos, né? Que algumas pessoas têm. Sim. Dependendo aí dessa casa 8, casa 12, pode mostrar muita coisa. Sim. Né? Já peguei cliente assim que eu olhei os símbolos e foi batata, sabe? Foi muito clichê astrológico, assim. Eu tenho aqui para compartilhar depois com vocês. Ai, ótimo. E nesse processo, a pessoa meio que vai fugindo, vai fugindo, vai fugindo, e chega aquele ciclo em que tem vários astros no céu, várias outras evoluções, né, desse mapa, porque tem várias técnicas aí para olhar de previsão, e que fala, você vai olhar para isso agora, não tem jeito, né? E que pode até ser visto como um castigo, um chamado espiritual, dependendo aí da crença da pessoa, né? Eu não vejo muito como castigo, eu vejo como uma parte interna aí tentando se reequilibrar, né? Sim. E desses pontos, Ed, o que eu fiquei muito impressionada nos É. últimos 3, 4 anos aí foram os do Nodo Norte, os aniversários do Nodo Norte das gerações, Sim, Nó do né? Norte. Eu não mencionei, mas o Nó do Norte, fora dos planetas, é o principal, eu acho, né? Que eu gosto muito dessa ideia de que ele está relacionado com uma missão espiritual, mas não nessa perspectiva, né, de tem que ser, tem que fazer, mas que se a gente vai de alguma forma, o mapa parece que está buscando aquele ponto como uma forma de crescimento, e não é fácil, né? Tanto que os textos referentes a esse ponto, eles geralmente, quando você lê a primeira vez, não sei vocês, mas quando eu li a primeira vez, nossa, esse nó do norte nesse lugar, nada a ver. Não fez sentido na idade que eu tava, né? E cada ano foi passando e eu, gente, faz muito sentido. Olha aqui de novo aquele hábito que eu não consigo fazer diferente, justamente que está escrito ali, né? Que eu preciso olhar. E é interessante porque ele fala muito de Sol, Lua e Terra, né? E se você pensar o Sol, o ponto em si, né? O Sol como algo racional, a Lua como inconsciente, a Terra ali como, vamos dizer assim, uma canalizadora, né? Onde Sim, a a gente maturidade dessas energias, né? vivencia isso, né? Então é muito interessante pensar. Para quem não sabe, os nodos estão relacionados com os eclipses, né? Do que a gente está vivendo agora, que a geração nossa viveu quando a gente nasceu. Sim, Então fala 100% do que estava acontecendo no momento. O mapa sempre fala, né? Do que estava acontecendo no momento que a gente nasceu. sim. Mas é bem interessante pensar, assim, que a cada 18 anos, mais ou menos, esses aniversários. Bom, assim, até metade disso, né? Mas o aniversário certinho seria 18 anos, mais ou Sim, menos, desse sim. nodo. A gente vai vivendo uma experiência realmente de. O que eu senti no meu caso, que eu gosto de descrever, é muito como se eu tivesse saído de uma torre em espiral, assim. E eu saí daquela torre e falei, ai, tem outra agora. Mas tudo bem, eu já entendi essa parte.
né? Esses 18 anos, esses 36, né? Sim, sim. É impressionante. Então, eu trouxe um mapa que para mim é fácil falar, porque era um mapa da minha mãe. É um Hum, exemplo muito legal que eu acho que vale a pena compartilhar. Minha mãe, ela sempre foi uma pessoa muito religiosa, ok? Desde a juventude dela. E ela passou por várias religiões. Ela começou católica, de uma família católica, e depois ela passou para o kardecismo, e do kardecismo, quando já casada com meu pai, que casou com ele era ateu, e daí uhum, por uma grande que ele teve, ela começou a acreditar na espiritualidade, na vida após a morte, uhum, e com ele eles acabaram indo para a Umbanda. uhum, Eu vivi uhum, isso ao longo da minha vida, né? Então, quando eu comecei a ter consciência na minha infância, ela já era kardecista, né? Eu não peguei a parte dela católica, e kardecismo e depois Umbanda. E daí, depois que eu fui estudar uma astrologia e olhar o mapa dela, gente, é impressionante como estava tudo no mapa dela. Porque assim, olha só, ela tem a casa 8 dela com Plutão lá, na transformação. Ah, e lembrando que a 8 ela está muito mais ligada à mediunidade, e a 12 a sua conexão com o outro mundo. É assim que eu, uhum, pelo menos, tá? Ela tem o Saturno nessa casa 8, ou seja, a parte kármica dela, né, tá ligada a isso. A casa 8 em Câncer, com o Saturno lá, e o regente, que é a Lua, na casa 10. uhum, Gente, ela foi Babalaô. E ela, no kardecismo, também era. Ela não chegou a ser dirigente, mas ela era uma das, vamos dizer, líderes líder, do que fazia, né? uhum, E quando eu olho na casa 10, o que tem lá na casa 10 dela? A Lua, que é a regente da 8, o Júpiter, que é a questão da religiosidade, e o Netuno, que é o planeta da espiritualidade. Então, assim, olha toda a conexão dessa, assim, da vida religiosa dela e da ligação dela com a espiritualidade. E tem essa necessidade de traçar novos desafios, né, Ed? Com essa 8, assim. Eu, tipo, já aprendi tudo aqui, então deixa eu me entregar para outro processo, né? E aqui explicou também uma outra coisa que eu sempre achei muito engraçado, porque com todo esse conhecimento que ela foi adquirindo ao longo da vida, né, tanto no catolicismo, depois no kardecismo e na Umbanda, é uma pessoa e uma médium, assim, uma médium de vir gente de fora, né, trabalhar com ela, enfim, sempre muito elogiada, muito querida, engraçado, e né, lidando com isso a vida inteira, só que o Saturninho lá, em Câncer, na casa 8, e eu só fui descobrir que era isso porque eu nunca entendi por que ela tinha tanto medo de ver os espíritos e medo de lidar com a morte. Responsabilidade também, né? Assim. Cara, esse Saturno que apesar de todo o conhecimento que ela adquiriu, ela continuava com esse medo da morte, o medo de ela dormir com a luz acesa. É muito louco isso, né? Tem uma vontade de controlar, né? E é interessante porque você falou da mediunidade, né? Eu até já vi muitos médiums com a 12 ali bombando, Sim, mas a 8, né? Essa área da vida, ela fala sobre sobrevivência, né? Ela fala sobre uma coisa instintiva até. E é muito interessante pensar que essa mediunidade está relacionada a ver coisas no invisível, a sentir coisas no invisível, mas tem uma vontade de controlar isso. Do tipo, na cozinha não, né? Lá no centro tudo bem, mas na cozinha não aparece, por favor, não quero notícia de morte, né? Mas com esse Saturno vem o peso e ao mesmo tempo a vontade de controlar. E muito interessante essa mediunidade com Saturno na 8.
O medo irracional. Por que eu tenho medo, né? E eu tenho medo. Uhum. Uhum. Medo, a insegurança, né? A insegurança que o Saturno traz, né? Aonde ele está É. no mapa. Por mais que você se prepare, por mais que você estude, por mais que... Eu tenho ele na 9, então eu sou professor, estudei a vida inteira, mas eu ainda assim preciso preparar minha aula por escrito. Uhum. Eu preciso, fazer isso me deixa mais à vontade e menos inseguro, entendeu? Uhum. Uhum. E você falou da mediunidade com a 8, a 12 para mim, e eu acho que tem até a ver com a questão do Peixes, do Netuno, eu acho que tem mais a ver com a intuição. A intuição. Eu vejo a 12 muito uma coisa assim, dos registros acásticos, sabe, Ed? Que independente se as pessoas aqui sabem ou não, né? Mas essa ideia de que existe algo, Sim. que existe uma teia que registra as memórias do planeta, as nossas memórias, né? Eu acho que é como se fosse esse acesso, né? Do ambiente, assim, das tendências, das emoções, né? Das emoções do planeta em si. Então, sim, mas isso dependendo da perspectiva pode ser considerado uma mediunidade, né? Uhum. Então, eu acho bem interessante pensar que eu percebo que algumas pessoas que não trabalham muito a espiritualidade delas, que esteja no momento de reclusão, que é o que essa 12 pede muito, né? De olha para o momento que você precisa se recarregar sozinho, né? Ir para montanha, que seja, ou no seu quarto sozinho. Se a pessoa não faz isso, ela tende a se misturar demais, né, com as emoções dos outros, tende a desenvolver psicoses, assim, todo mundo tem, mas é uma tendência a ficar com mais fobias Uhum. do que quem está ali de alguma forma tendo esse momento, né, de entender melhor como acessar esse todo sem ficar tão intoxicado, vamos dizer assim, né? Uhum. Então, dos pontos que você vê, de qual que você mais gosta, assim, de explorar, que você percebe, né? Que faz a pessoa ter aquele, opa, tá, eu vou correr atrás disso, assim. Desses É, pontos mais espiritualistas. Como é que é a sua perspectiva sobre isso? assim, os dois, assim, geralmente eu falo do Saturno, eu Uhum. falo da Lua, dos nodos. Uhum. Mas o que eu percebo que mais bate, pega e a pessoa fala, puta, é isso mesmo, são as memórias da Lua, as memórias que a gente traz, e eu sempre deixo claro, não tem como a gente saber exatamente o que aconteceu. A gente tá, eu falo, o que a gente pode falar é do tipo de memória e eu lembro que a Nádia falava assim, a Lua nunca é algo positivo, sempre é algo mais para o negativo, porque são traumas, que se ficou marcado na Lua, é porque é algo que traumatizou você, então são traumas do passado. Então, é assim, perda da liberdade, abandono, mas não dá para saber o porquê essa perda dessa liberdade. Foi porque eu fui preso? Não sei. Se é porque eu fiquei doente e fui para um manicômio? Não sei. Entendeu? Mas foi uma perda, o sentimento da perda da liberdade, o sentimento do abandono. Então, eu nunca entro em detalhes, mas eu vejo que isso bate muito e a questão dos nodos. Quando eu falo que é de uma missão espiritual e que é uma coisa que não tem uma questão de tempo específico, porque não é que é para essa vida, pode já estar acontecendo há várias vidas, entendeu? Claro. Quando eu falo qual é o caminho e da onde veio, é impressionante como sempre bate com a pessoa. Quando fala, porque os nodos falam desses. Na astrologia sempre tem os polos, né? E o polo do nodo norte lá com o nodo sul, né? Mostrando Sim, o passado e tendências que a gente tende a enraizar, a se agarrar, né? Quando você sim. fala muito desse sul, você fala, nossa, realmente é tóxico esse comportamento meu, não faz sentido, né? Dessa forma. E eu acho legal você falar da lua, que você trouxe, né? Que eu fico pensando assim, mesmo que a pessoa não acredite, né? Em outras existências, quando a Nádia contou assim, nossa, a Lua é a personagem que a gente
de alguma forma escolheu ser para sobreviver em outra vida. E se a gente pensa que a Lua representa muitas vezes a mãe, né? Essa força de nutrição nossa no mapa, e a nossa mãe carrega aí, até pela perspectiva científica, esse óvulo aí que estava na barriga da mãe dela, da bisavó, e assim sucessivamente, né? Tem uma história ali que já estava sendo gerada dentro da barriga da mãe dela. Então, vamos lá. Não sei se vocês sabem essa ideia, né? Mas é como a minha mãe, quando ela estava sendo gerada na barriga da mãe dela, já estava sendo produzidos os óvulos dentro dela. Né? A história dos óvulos estava ali dentro da barriga da minha avó. E assim sucessivamente. Então, essa história ancestral, de alguma forma, pode estar registrada aí. Né? Até por várias pesquisas. Assim, tem realmente o pessoal que está estudando o quanto que afeta o DNA mesmo, não é balela, não é, tipo, realmente tem alguma coisa que acontece na química do nosso corpo. Então imagina. Desculpa, pode falar. A ciência está comprovando. A ciência está comprovando. Então você imagina, de alguma forma tem um comportamento de sobrevivência, justamente de traumas, né? Que a gente pode estar repetindo aí de forma inconsciente e que quando você fala para a pessoa no mapa, pode fazer com que ela fique mais atenta, né? Assim, a não cair naquilo, a transformar isso de alguma forma, se nutrir, não se intoxicar, né? Com esse condicionamento. E eu acho que legal. Um ponto que eu acho que esclarece o porquê, independente da questão religiosa da pessoa, ela acaba catando a informação, porque a informação em si pode ajudá-la. Não importa de onde vem, não importa se é porque eu acredito que veio de uma outra vida, de um passado, se eu acredito em encarnações ou não, mas se a informação faz sentido para a pessoa, ela vai acatar e ela vai usar aquela informação. É porque dá palavras para uma sensação, né? Que está sendo transformada de alguma forma ali. É descrever algo que eu sinto, mas talvez eu não saiba falar. Você falou lá no começo da Lilith. Você usa a Lilith também? Porque a Lilith e o Quiron eu uso quando tem a ver com o mapa da pessoa, não necessariamente. Tem vezes que a Lilith tá ali, gente, eu tenho que falar dessa Lilith. É uma coisa, né, assim, parece que tem alguma coisa que eu não tô conseguindo finalizar aqui, que eu não tô conseguindo expressar com palavras. E aí a Lilith parece que sabe, ela vai trazer uma história pela perspectiva, né, do que a gente conhece, porque assim, como é a sombra da lua, o inconsciente do inconsciente, né, é uma ferida de alguma forma, tanto ela quanto o Quiron, eu acho que eles complementam e trazem uma narrativa pra gente, né, uma ferramenta para abrir para que a pessoa consiga entender esse capítulo. Mas acaba que eu sinto que fica um pouco repetitivo, né? Mas assim, olha, eu vou te dizer, o penúltimo mapa que eu li, a coisa se encaixou de uma maneira que foi impressionante. E assim, eu acabei falando não só de tudo isso que eu te falei, mas inclusive da Lilith e o Quiron se encaixaram. E como você mesmo disse, parece repetitivo, mas eu não vejo como repetitivo, eu vejo como uma repetição daquilo. Porque assim, nós que estudamos astrologia, a gente sabe as zilhões de interpretação que podem ser feitas. E cada posicionamento pode indicar algo totalmente diferente. E quando se encaixa, é impressionante, né? É impressionante. Eu sempre fico mais impressionada com o Nodo Norte e com o Zodíaco Dracônico, né? Que é uma técnica que você coloca o nodo ali relacionado ao primeiro grau de Áries e muda o mapa inteiro. E é como se fosse o mapa... É como se você estivesse olhando pelo olhar de outra existência ali, né? Eu não me aprofundei nessa técnica, mas ele fala... Mas quando eu olho esse mapa, a pessoa está trazendo uma questão muito específica, ela faz perguntas muito específicas de isso é uma maldição, né? Isso é uma coisa de outra vida? Eu estou sendo punido no amor por causa disso? E aí eu trago esse zodíaco dracônico e falo, olha como vamos dizer assim, esse instinto de sobrevivência no mapa que está ali discreto aparece, e a partir daquela perspectiva, quando você fala para a pessoa, aí ela consegue encaixar e transformar a história dela, né? Transformar aquela emoção, tá deixando ela incomodada.
Que legal, que interessante. Eu nunca tinha ouvido falar do Zodíaco do Dracônico. O Léo Lemos, né, o astrólogo Léo Lemos, Leonardo Lemos, ele fala mais, ele deu aula já sobre, já fiz uma aula com ele, mas eu não me aprofundei. É bem legal, recomendo, gente. Legal, bom saber. Enfim, o que você acha? Como que a gente pode fazer um fechamento aí pro pessoal? A gente, assim, reforçar o quanto que, independente também da espiritualidade, né, das práticas espiritualistas, ouvir o mapa constantemente, pegar essas dicas relacionadas a ciclos assim, né, a ciclos, falando que a gente é muito didático, legal, quando pega quando você reescuta o mapa, de alguma forma você já está praticando uma espiritualidade ali, né? Uma parte de você olhar para você mesmo, entender todas essas emoções que às vezes estão se misturando com o coletivo e praticar o que o astrólogo está falando, porque a gente dá dica prática. Eu dou, acho que imagino que você também, Ed, do tipo, olha, observa isso, faz um exercício disso, vai no terapeuta, vai no, né? Assim, a gente dá dica. Acho que a partir do momento que você faz isso, você já está vivendo de alguma forma a espiritualidade desse mapa, sabe? Independente da perspectiva religiosa mesmo. A religião também está no mapa, né? Mas você pode viver isso por você e não por um medo, assim, de ser punido por um dogma, enfim. Mas que me vem para terminar. Não, e para mim está bem claro hoje, eu espero que esse seja o caminho que as pessoas estão indo, que espiritualidade e religião são duas coisas super separadas, que elas podem estar juntas, mas não necessariamente. E você ser uma pessoa espiritualizada não necessariamente significa ser uma pessoa religiosa. Tá? Então, assim, procurar espiritualidade, eu acho que é algo que todo mundo deve fazer, independente de qualquer coisa, entendeu? Como procurar o autoconhecimento, procurar uma espiritualidade, porque eu acho que é algo positivo para a nossa evolução como seres desse mundo mesmo. Sim, que a gente acaba se completando assim, né, nessa observação. Inclusive, pessoas religiosas podem se sentir mais conectadas ainda com a religião delas, com práticas que não necessariamente estão lá dentro daquele dogma, né? Sim, exatamente.